excelente louvor para Deus com excelência. Amém, bispos? Chegou a hora mais importante do nosso culto de quartas com vida. Trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E eu serei bem breve, porque eu ainda quero cantar, aproveitar o nosso convidado, antes que ele vá para os Estados Unidos. Mas Deus tem algo preparado para você agora. Já servimos, Vavá, a um Deus que é vivo e poderoso. Meu irmão, eu já estou contando os dias para quarta-feira que vem louvar a Jesus com você também, meu irmão. Que amor que nasceu da minha vida por cada um de vocês, por você, pastor Wagner. Que bênção de Deus, glória a Deus. Amados, o tema da nossa mensagem de hoje: os escolhidos são inabaláveis na fé. Poucos entenderam. Os escolhidos são inabaláveis na fé. Glória a Deus. E o nosso texto principal, queria convidar a amada igreja a abrir o livro de Daniel, do capítulo 1, de 1 a 7, e depois Salmos 137, de 1 a 4. Leamos primeiro o capítulo de Daniel. Acompanhe com a gente aqui no telão. Tá aqui. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro no seu Deus. Versículo de número 3 diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. No 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutores em ciência, versados no conhecimento, e o que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e a lhes ensinar a cultura e a língua dos caldeus. No 5 diz que determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, no cabo dos quais assistiriam diante do rei. No 6 diz que entre eles achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outro nome, a saber, de Daniel, Beltesazar, de Ananias, de Sadraque, de Misael, de Mesaque e de Azarias, de Abidnego. Que Deus continue a falar conosco na noite deste dia. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, maravilhoso Deus, Rei dos Reis, nosso príncipe da paz, nossa rocha em tempos de dificuldade, nossa fortaleza em tempos, ó Deus, de desestabilidade. Tu tens sido nosso refúgio. Que o seu nome seja o nome mais falado, que o seu nome seja o nome mais comentado depois deste culto a ti, que o seu nome seja o nome mais lembrado, exaltado nos decorreres desta semana até o próximo domingo, onde estaremos juntos mais uma vez para te cultuar em amor, porque tu és um Deus bom e rico em amor. Te adoramos por isso, porque tu nos escolhestes e nos achastes. Em nome de Jesus, graças a Deus. Amém, queridos? Amados, os escolhidos são inabaláveis na fé. A história conta que 856 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou a cidade de Jerusalém. E uma das estratégias desse tirano rei era que, ao sitiar a cidade, ele mantinha durante 6 meses aproximadamente essa cidade sitiada, ninguém saía e ninguém entrava. Ao cabo de que
quando as forças acabassem, quando a comida, os cereais, a água potável acabasse, aquela cidade se tornaria fraca, sensível a ataques. E ele estrategicamente sitiava as cidades que queria tomar posse, enfraquecia as forças da cidade e agia e entrava e fazia banhos de sangue. Primeiro capítulo de Daniel diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou a cidade de Jerusalém e deu ataque, deu voz ao ataque. E ao sitiar, matou muitos inocentes. Dissipou, dizimou vidas inocentes. Mas ele deu um decreto, olha, os mais capazes, os mais competentes, os mais fortes, que estes pegue cativo. E a história vai dizer que 10.000 foram levados cativos desse cruel ataque de Nabucodonosor, 856 a.C., ao povo de Jerusalém. E foram levados cativos. Salmo 137 diz assim, as margens, vamos acompanhar atentamente, às margens do rio da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos um cântico de Sião, entoai-nos um cântico de Sião. Porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como, porém, poderíamos cantar o canto do Senhor em terra estranha? É uma pergunta. O Salmo 137 nada mais é do que um paralelo com o primeiro capítulo do livro de Daniel. O ataque de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele foi lá, sitiou a cidade de Jerusalém, levou 10.000 consigo, levados prisioneiros e cativos. O Salmo 137 narra isso de uma forma triste, melancólica. Mas a grande novidade desse salmo, que além de ser o salmo dos infiéis, digamos assim, teologicamente, no meio de infiéis, existem os escolhidos fiéis. No meio de uma nação infiel, existem os predestinados, os que são fiéis, os que não se dobram, os que não se cansam, os que continuam seguindo no alvo. Entre eles, jovens dotados e inteligentes, capazes, de boa aparência, onde... É que eu estou acompanhando a transmissão aqui também. Coisa de primeira vez, né? Não faz mal. Entre eles, jovens dotados de inteligência, capazes, boa aparência. Talvez eu não seria escolhido, não. Boas aparências, sabe? Pessoas lindas. Olha, fala para quem está falando assim, você é lindão de Jesus. Você é lindo. Você é imagem e semelhança de Jesus. Você é perfeito. Desde o ventre da sua mãe já existiu um plano de Deus para a sua vida. Wagner, você é lindão de Jesus, cara. Jesus te usa assim mesmo. Deus tem muita misericórdia da nossa vida. Ô, Jesus. Eu quero fazer um paralelo para que você possa entender, trazendo aqui mais uma vez para a mensagem, sobre esse ataque de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, 856 a.C., com aquele atentado de 2011, 11 de setembro de 2001, a América do Norte sofreu um atentado de grupos extremistas que se reuniram estrategicamente, aprenderam a pilotar aeronaves, a voar e viraram-se contra o símbolo de força de uma nação, que é a Torres Gêmeas, World Trade Center, foram aeronaves e destruíram aquela cidade. Porque a cidade não é mais a mesma. O país, Estados Unidos, não é mais o mesmo após o atentado do World Trade Center de 11 de setembro de 2001. Uma nação começou a se proteger mais, uma nação sofre até hoje quando se fala de 11 de setembro de 2001. Pastor Wagner Cole esteve lá, pode observar isso pessoalmente. Há relatos de que endureceram mais a ida de imigrantes, há relatos que endureceram mais a visita de pessoas, de turistas, porque eles têm medo. Um ataque desse nível gera medo, gera insegurança, gera desconforto. E assim foi.
856 a.C., quando o rei da Babilônia sitiou a cidade de Jerusalém, ao ponto do livro de Obadias fazer menção como um dos piores ataques do povo de Deus. Mas no meio deles, tinham 10.000 levados cativos, 4 fiéis. E sobre eles que eu quero falar nessa noite. Porque dos 10.000 levados cativos, 9.996 foram infiéis. 9.996 foram infiéis. Não dá nem para tirar uma porcentagem, Bispa Manuela, Bispo Rui, não dá nem para se tirar uma porcentagem desse número, porque 9.996 foram infiéis. Mas ainda que uma nação inteira, dizimada, triste, for infiel, o pouco de fidelidade que aparecer, os fiéis, eles farão a diferença. E esses 4 fizeram a diferença. Eu quero destacar 2 pontos nesse nosso culto, nessa nossa palavra. E o primeiro ponto que eu quero destacar é: eles não olharam para trás. Filipenses 3,13 diz assim: esquecendo-me. Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para um alvo, para um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eles não olharam para trás, eles tinham motivos para olhar para trás. Perderam seus familiares, perderam seus queridos, perderam todos aqueles seus amigos, uma nação sofrida. Salmo 137 diz que eles estavam chorando, não tinham mais vontade de cantar, não tinham mais vontade de entoar cânticos, de tocar instrumento. Eles penduraram nos salgueiros uma árvore grande, frondosa, mas eles lá deixaram cá os instrumentos para não ter motivos mais para cantar. Sumiu deles o motivo de louvor, porque eles estavam cativos. Mas nem isso quebrou a fidelidade de 4 homens. 4 homens fiéis. Nós temos vivido dias aqui em Portugal, dias que a gente às vezes fala: Jesus, meu Deus, é tão bom cantar numa igreja com 300 pessoas, com 1.000 pessoas. Eu estou tendo uma experiência muito preciosa com Deus e eu quero compartilhar com vocês. Alguns conhecem a minha história. Eu ganhei disco de platina, disco de ouro no Brasil. Nós fizemos parte de um grupo, que foi um dos primeiros grupos, na década de 80, eu entrei em 90, não sou tão velho assim. Grupo Altos Louvores. E nós cantávamos, eu, Exla, Josiane, Marquinhos Gomes. E nós cantávamos, eu cantei uma vez em um AMB, que é o Sambódromo de São Paulo, para 110.000 pessoas, no aterro do Flamengo, numa reunião, num culto, para 1 milhão de pessoas. Cantamos no Maracanã lotado, para 2 cultos no Maracanã. Saía aquele povo, à noite a gente voltaria para cantar de novo, porque 2 cultos lotados no Maracanã. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que Deus não importa com a quantidade. Deus se importa com a sinceridade, com a fidelidade, com a confiança, com o exercício de fé e prática da palavra de Deus, que é ser fiel no pouco. Outro dia eu ouvi uma palavra do nosso pai na fé, do apóstolo, e disse: amado pastor, seja fiel no pouco, no mínimo, no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Igreja Cristo Vive Portugal, continuemos a ser fiel no pouco, no muito Deus vai nos levar a lugares altos, a patamar altos, ainda maiores. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Os 4 não olharam para trás. Gente, 9.996 se enfraqueceram. 4 apenas. Diz assim: por que nós olhamos para trás? Quantas decisões erradas nós tomamos por olhar para trás? E quando nós falamos em olhar para trás, nos lembra a zona de conforto. Eles estavam no Salmo 137 dizendo: como era bom a gente cantar, entoar cânticos em Sião. Lembro como era bom a gente saltar. Quando a gente ouve as histórias de Davi, que Davi cantava, pulava, se alegrava, vencemos mais um. Davi venceu 1 milhão, outro milhares, Saul venceu milhares, Davi venceu 10 milhares. E eles estavam alegres, saltitantes, porque é bom
Quando você só ganha, mas a vida não é feita só de ganhos. Temos que aprender a viver com as perdas. E esses 4 homens aprenderam a viver com a perda. Esses 4 homens tinham todos os motivos para olhar para trás e não olharam. Eles tinham motivos de sobra para desistir de tudo. Eles estavam no terreno do inimigo, eles estavam presos, cativos, levados, sem nenhum conhecido, falando outro idioma, com prazo de 3 anos para aprender uma nova cultura, e você sabe que morar em outro país, diga-se de passagem, eu sei muito bem o que é isso, você conhecer uma outra cultura é extremamente dificílimo. É uma cirurgia sem anestesia. Né? Mas vale a pena. Glória a Deus. Em Gênesis fala uma história de Ló, que tomou uma decisão errada e foi para a região de Sodoma e Gomorra. Deus, então, diz a Ló para sair dali e não olhar para trás. Temos que entender porque não podemos olhar para trás. Não olhe para trás para que você não fique com o seu coração naquilo que Deus não deseja mais para a sua vida. No coração é enganoso e nos deixa presos a amarras do passado. Gênesis 19, 17 diz assim. Vamos ler. Eu estou correndo, que eu ainda quero ouvir o pastor Wagner cantar, tocar, se alegrar. Havendo levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que não pereças. Somente esse, não precisa mais, não precisa pôr o restante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós lemos a história de Ló, que recebeu uma ordenança para sair da cidade, que Deus iria destruir aquela cidade. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que por que a famosa mulher de Ló se transformou em estátua de sal? Por um simples fato, sempre que eu falo sobre isso, eu sempre destaco, ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu de dentro dela. Ela saiu daquela cidade, mas aquela cidade não saiu de dentro dela. Muitas vezes nós somos assim. Nós vivemos o presente, mas o passado está cravado, enraizado na nossa mente, no nosso emocional, no nosso psique, na nossa alma, e nós não conseguimos dar um passo à frente, nós não avançamos, nós não galgamos lugares altos, porque estamos presos, fincados no passado. Esses 4 homens, eu desafio você a lembrar, se você tiver um nome trocado, Daniel. Quantos lembram o nome dos 4? Daniel, Ananias. Não, vamos falar já o nome mudado, que é mais fácil, porque eu vou dar uma ajuda para vocês. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. O rei os mandou chamar e serviu o manjar. Mandou servir manjar para eles. Eles não se dobraram. Gente, 9.996 pessoas foram infiéis a Deus, a ponto de tristemente falar que o Salmo 137 ser o Salmo dos infiéis, no meio de tantos infiéis, surgem os fiéis a Deus com fé inabalável, que não olham para trás, que não olham, não têm motivos para olhar para trás, porque tem um motivo para frente, olhar para frente, porque horas, se Deus desde o firmamento dos céus e da terra já viu um plano perfeito para a minha vida, se algo está acontecendo de errado, porque a vontade permissiva dele, eu vou passar por isso, porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu já sou mais que vencedor. Ah, meu irmão, é assim que nós temos que andar. O segundo ponto que eu queria destacar rapidamente é, não param de cantar, de se alegrar na presença de Deus. O Salmo 137 diz assim, coloca de novo, Isabel, acertei? Yes. Prática dos nomes. 10.000 foram levados cativos e não tinham mais vontade de cantar como cantavam em Sião. Estavam se mantendo cativos, prisioneiros. O Salmo 137, 2 diz assim, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. O 3, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns cânticos de Sião, somente até aí. Aqueles que levaram os 10.000 cativos estavam praticamente
chacoteando aqueles fiéis. Quantas vezes não se levantam em redes sociais pessoas para falar, isso, aquilo ali, aqui acabou, aquilo não vai mais para frente, não vai dar, meu irmão, vai, porque nasceu no coração de Deus, há um plano, um propósito, existe um plano perfeito para isso, Deus tem o horário certo, o dia certo, no calendário dele, estavam se mantendo Jesus como profeta, como pastor, como atalaia nesses minutos, com a permissão do nosso pai na fé, o apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa Rosana, os nossos bispos aqui. Eu quero dizer para você, não se entrega, não se renda. Lá no Brasil, eu não sei aqui, mas lá no Brasil tem, nos postos de gasolina, onde abastecem, Bispo Rui, tem uns bonecos chamados, como é que é, pastora Sueli? João Teimoso. Ele fica assim, ó. Aí, ó. Não vai não, gente, por favor, eu sou meio engraçado, assim, pra pegar, mas ele fica assim, né? Vem cá, pastora, vem cá rapidinho, dá uma corrida aqui, vem cá, corre, mas corre, você é um atleta de Deus. Uma semana atrás estava constipada, acertei? Toca aqui, mana. Como é que é o João Teimoso? Eu vou ser o João Teimoso, você vai me empurrar. Como é que é? Faz assim. Aí volta. Aí ele volta. É um boneco de borracha grande, cheio de areia, que a pessoa empurra para eles verem. Assim. Devagar, irmão. Você tá comendo muito. Tá forte, velho. O João Teimoso, obrigado, meu pastor. O João Teimoso, ele não cai. Ele batem, arranca o couro, dizem, você não vai conseguir, vou conseguir. Você não vai à frente, vou à frente. Você vai se entregar, não vou me entregar. Você vai desistir, não vou desistir. Você vai acabar para você. Essa foi a final, grande finale, não é. Porque quem detém a última palavra para a minha vida é Deus. E quem detém a última palavra da tua vida, querido internauta, é Deus. Ele já escreveu tudo, desde o ventre da tua mãe, tudo está escrito, tudo já está, o roteiro do filme da tua vida já está escrito. Então, se te chamarem de João Teimoso, dá glória a Deus onde você estiver, porque você não vai cair, você não vai desistir. E os fiéis, eles não desistem, os fiéis, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, os fiéis mantêm-se de pé, inabaláveis. Glória a Deus, os fiéis são fiéis mesmo, no pouco. Que no muito, quem coloca é Deus, quem tira é Deus. Deus levanta e Deus abate. Deus exalta e quando preciso, Deus faz assim, olha, aquieta o coração que já você vai ser exaltado. Não é assim? Conclusão da mensagem para a gente ouvir o pastor Wagner Colli ainda louvar a Jesus conosco. Os eleitos do Senhor já são vencedores em todas as coisas. Porque não vivem do passado, eles entendem que por mais que uma tragédia aconteça, eles não vivem do passado. Os eleitos do Senhor, eles olham para o presente enxergando o futuro que já está escrito com caneta de ouro, de sangue, por Deus Todo-Poderoso, que nos predestinou para sermos mais que vencedores em Cristo. Deus já disse, você é mais que vencedor, meu irmão. Não perdem a salvação porque não tem participação nenhuma com a salvação, porque é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a... Porque sem fé é impossível. Sem fé você não faz nada. Você não tem participação nenhuma na salvação. Então você já assim, olha, eu já estou salvo. Meu Deus já preparou tudo. Eu já sou um escolhido. Isso está acontecendo de ruim? Está nada, isso vai passar já. É igual constipado, pastora Sueli. Semana passada estava aqui, rolando bactéria para tudo que é lado. Hoje está aí, correndo, me empurrando forte, quase caindo aqui. Mas é isso. Não olhe para trás, meu irmão. Não olhe para trás. Seja mais que vencedor em todas as coisas. Os 10.000 que foram infiéis, mas no meio desses 10.000 infiéis surgiram 4 fiéis. No meio de uma nação de infiéis, surgiram 4 fiéis. E já partindo para o final, eu quero dizer para você que no ataque de 856 a.C., de Nabucodonosor, que sitiou a cidade de Jerusalém, que no primeiro capítulo de Daniel faz menção com o Salmo 137, onde às margens do rio da Babilônia, eles estavam ali de cabeça baixa, se entregaram, desistiram de tudo. No meio desses que se entregaram e desistiram de tudo, existiu 4
4 que não se entregaram e colocaram o nome dele na história. 4 fiéis. Meu irmão, quem você tem sido? Fiel ou infiel? Quem você tem se levantado nessa geração, nesse tempo? Fiel ou infiel? Levado por vento de doutrinas, por modinhas, ou você tem se mantido fiel ao que diz a palavra de Deus, com recursos na palavra, criteriosamente vivendo o que está escrito no livro da graça, na palavra de Deus, nesse livro que contém a ferramenta para nós vencermos tudo e toda circunstância que se levanta contra nós. Não olhe para trás, porque o preço já foi pago. Não olhe para trás. Deus fará maravilhas por meio de vós. Ele já fez a obra completa. A boa obra já foi feita por Deus. Ele é fiel. Deus é fiel. Graça e paz, queridos. Que essa palavra possa gerar na vida de vocês fidelidade a Deus. Que essa palavra gere nesse momento o entendimento de que, por mais que uma nação seja infiel, eu me mantenho fiel a um propósito, a um alvo, a um plano perfeito que Deus tem para a minha vida. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Wagner, temos aí 15 minutos, ou 10 minutos, né, bispos? Que aí logo após o bispo, posso chamá-lo, o senhor quer? Assim, sim. Antes do pastor Wagner, enquanto você ajeita o instrumento, eu quero chamar o bispo Rui, que vai fazer uma oração final, que vai estar complementando esse culto. Muito obrigado, bispo, sempre elegante. Você está feliz? Gostaram? Amado internauta, gostou? Venha estar para a semana connosco. Todas as quartas-feiras temos um homem de Deus aqui no altar apostólico, louvando, glorificando o nosso Deus, exaltando e pregando uma palavra com excelência. Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Ele começou em nós a boa obra e Ele está aperfeiçoando. Graças a Deus pelo profeta com honra fora da sua nação, não é? Como diz a palavra, o profeta na sua casa não tem honra, mas ele é o profeta com honra. Amém? Glórias a Deus. Que a graça, a paz, o amor e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós. Vamos certamente, no final deste culto, de adorarmos e louvarmos o nosso Deus, para Ele toda a honra e toda a glória. Vamos para nossas casas, debaixo da proteção de Deus, sabendo tão certo como vive o nosso Senhor, que vamos em perfeita vitória. E amanhã teremos um novo dia para honras e glórias do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos todos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Como o som de muitas águas, sua voz eu ouço aqui, me conduz a uma dimensão que eu jamais podia ir. Laços de amor me cercam, tão seguro eu posso sentir. E nas ondas do oceano o meu pranto quer eu esconder em teus braços, me perder, me envolver. Não vou me esquecer que na cruz se entregou com tanto amor e me salvou, me chamando pelo nome. Sou teu filho, eu sou teu, tu és meu Pai. Leva-me além, quero ir além, toma o teu lugar, este é o meu lugar. Leva-me além, quero ir além, toma o teu lugar.
muito fácil o coro dessa música. Foi um dia onde que eu estava numa transição da minha vida. E eu comecei a orar a Deus, comecei a chorar na presença dEle dentro do meu quarto. O Espírito Santo simplesmente falou ao meu coração: eu vou te levar além do que você possa pedir, pensar ou imaginar, segundo o meu poder em quem você opera. Nós só estamos nos movendo aqui nessa noite por causa do poder do Espírito Santo. Nós só estamos nos movendo nessa noite por causa do poder dEle, por causa da graça dEle. Então eu vou pedir você generosamente, gentilmente, levante as suas mãos e cante: leva-me, leva-me além, quero ir além, toma o teu lugar, este é o meu lugar. Leva-me além, leva-me além, quero ir além, toma o teu lugar, este é o meu lugar. Não quero jamais sair daqui, não quero jamais sair daqui. Me sinto seguro somente em Ti, Jesus. Jesus, não quero jamais sair daqui. Cante: não quero jamais sair daqui. Me sinto seguro somente em Ti, Jesus. Jesus, não quero jamais sair daqui, não quero jamais sair daqui. Me sinto seguro somente em Ti, Jesus. Jesus, não quero jamais sair daqui. Me sinto seguro somente em Ti, Jesus. Jesus, leva-me além, quero ir. Deixa fluir, toma o teu lugar, esse é o meu lugar. Leva-me além, quero ir além, toma o teu lugar, esse é o meu lugar. Junto a Ti, junto a Ti. Glória a Deus. Uma presença de Deus muito maravilhosa aqui nesse lugar. Junto a Ti, junto a Ti.
Quero agradecer a você que